Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos irmãos. Queiram, por favor, tomar os vossos lugares. Esta é uma rica oportunidade que o Senhor nos dá para que nós meditemos na sua santa palavra. É realmente um privilégio, irmãos, poder voltar o nosso espírito, alma e corpo para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela produz saúde, produz sabedoria. Está escrito: enviou a sua palavra e os curou de todas as enfermidades. Não importa onde a enfermidade esteja localizada, a palavra de Deus penetra em ambientes onde a química não vai, onde a psiquiatria não vai. A palavra de Deus vai. Está escrito que ela vai em uma região que ainda é desconhecida, que é a divisão da alma e do espírito. Que mistério! E a palavra de Deus penetra até lá. Onde é que fica? Glória a Deus! Eu acho que nós podemos até perguntar para o Dr. Google, onde é que fica, né? A divisão da alma e do espírito. Se isso está mapeado. Então, queridos irmãos, é um privilégio muito grande. E nós vamos hoje meditar em uma palavra que foi falada por Jesus e está registrada pelo evangelista Mateus no capítulo 10, a respeito do medo. Eu coloquei como título nesta mensagem: a cura para o medo. A cura para o medo. Vamos ler as palavras de Jesus. É maravilhoso porque toda a Bíblia, queridos irmãos, ela é a palavra de Deus. A Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas quando nós lemos essas palavras escritas em vermelho, vamos falar sério, essas palavras escritas em vermelho, que foram palavras pronunciadas pelos lábios do Senhor Jesus, é algo fantástico. Vamos ler esse grupo de palavras vermelhas no Evangelho de Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 28. Mateus 28, capítulo 10, versículo 28 a 31. Vejam, irmãos, o que Jesus disse. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Há uma tradução que diz numerados. Isso é algo fantástico. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Glória a Deus. Queridos irmãos, a Bíblia, às vezes, nos apresenta tantos animais. Aliás, lá no começo, Deus deu a Adão um encargo muito bonito, que foi colocar nome nos animais. Esse era o encargo
que Adão tinha antes do casamento. Antes que Deus preparasse e fizesse a Eva para ele tinha esse encargo, colocar nome nos animais. E aqui Jesus se refere aos pardais. E Jesus, através de palavras simples, de imagens simples, Jesus demonstrou e demonstra importantes princípios espirituais. Aqui, no tempo em que ele falou aos seus discípulos. Porque os discípulos, para o cumprimento da missão que lhes seria proposta, eles precisariam de princípios que lhes desse uma sustentação espiritual, uma sustentação psicológica, para que eles pudessem realizar toda a obra que estava proposta. Tanto que, não depois de muito tempo, aqueles homens colocaram o mundo de cabeça para baixo. Por onde eles iam, as pessoas, o comércio, aquelas sociedades mudavam onde o Evangelho de Jesus era anunciado. Aqui, irmãos, a mensagem que Jesus estava comunicando era uma mensagem simples, uma mensagem direta, uma mensagem objetiva. A mensagem que Jesus estava comunicando era: não tenham medo. E ele começa esta sessão no versículo 28, e as suas primeiras palavras são essas: não tenham medo. E ele conclui no versículo 31 com a mesma mensagem: não tenham medo. Isso não é redundância, irmãos, porque a palavra de Deus, ela não é prolixa. A palavra de Deus não contém expressões ou palavras desnecessárias. Ela é poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, quando Jesus começa a sua exposição dizendo: não tenham medo, e termina dizendo: não tenham medo, nós precisamos, irmãos, parar tudo o que nós estamos fazendo e meditar. Por que Jesus está falando não tenham medo? Que verdade ele queria impregnar, introduzir, cravar em nossas almas ao dizer: não tenham medo? E eu fiquei pensando, quais são os nossos medos? Do que ou de que eu tenho medo? Do que ou de que você tem medo? Porque, irmãos, o medo, ele pode assumir muitas formas nas nossas vidas e esconder-se em algum recanto da nossa alma, que às vezes o medo se disfarça e até nós temos dificuldade para reconhecer que o que nos oprime, o que nos deprime é medo. Eu fiquei pensando algumas espécies
de medo que são assim coisas comuns. Por exemplo, medo de envelhecer. Medo de envelhecer. Medo de opiniões contrárias à nossa opinião. As pessoas apresentarem uma proposta mais inteligente, mais sábia. Medo do futuro. Medo de pessoas, como Elias teve medo de Jezabel, quando foi ameaçado. Medo de fracassar. Medo de ficar doente. Medo de perder a saúde. Medo de macumba. Uma vez eu passei uma vergonha tremenda, porque eu entrei num carro de um irmão, eu fiquei com vergonha. Eu entrei no carro de um irmão, no banco do carona, e quando eu abri a porta, caiu a ferradura. O irmão tinha uma ferradura lá para proteção, porque ele tinha medo de macumba. Que vergonha que eu passei, viu? Eu fiquei com vergonha. Vai fazer o quê? Eu tive que catar a ferradura assim, meio disfarçado, e pus lá no lugar. Tem muitos irmãos que tem tanto medo de macumba que chega em casa e abre a Bíblia no Salmo 91. Vocês já viram? Aquela Bíblia com as páginas amareladas. Fica aberta, deixa eu abrir aqui no Salmo 91. É para não chegar nada aqui na minha casa. Praga nenhuma chegará à minha casa. Medo de morrer. Não vou falar para vocês que o medo, que todo mundo tem um pouco de medo, né? Assim, falar, eu não tenho medo nenhum. As únicas pessoas que não têm medo de nada estão lá no Amarais, Saudade, Flamboyant. Puxa vida, lá tem um grupo de pessoas que não tem medo. Medo de morrer. Há pessoas que entram numa neurose. Eu tenho meu filho pequeno e se eu morrer, ai, quem vai criar essa criança? Irmãos, o catálogo de medo é muito grande. Medo de ficar desempregado. Medo de perder o emprego. Medo de casar. Não tem? Pessoas que têm medo de casar? Medo de não casar. Eu não sei qual que é maior, é o medo de casar ou o medo de não casar. Medo de ter filhos. Enfim, é uma lista que segue. Fora os complexos, né? Aleluia. Medo de pessoas. Queridos irmãos, Deus tem grandes planos para as nossas vidas. O Espírito Santo está nos preparando para grandes eventos. Mas nós precisamos estar espiritualmente preparados, psicologicamente preparados. E a nossa missão
A Bíblia diz que Deus dá pastores, apóstolos, profetas, mestres, doutores para a igreja com a missão de trabalhar no aperfeiçoamento dos santos, para que os santos e as santas de Deus sejam pessoas espiritualmente preparados, emocionalmente preparados para o exercício de toda a boa obra. Para que Deus possa realizar na nossa vida a sua boa, perfeita e agradável vontade, realizar os seus planos, que são lindos, maravilhosos, que consistem em coisas que nunca subiram aos nossos pensamentos, corações, ouvidos, olhos. São as coisas que Deus preparou para os seus, mas nós precisamos estar preparados para que Deus faça o que Ele projetou para as nossas vidas. Glória a Deus. O texto que nós lemos, irmãos, é uma mensagem de Jesus para nós, uma mensagem de confiança e de esperança. Foi uma mensagem para aqueles que estavam ali assentados ouvindo, mas é uma mensagem também para nós hoje. E Jesus está dizendo que você não precisa ter medo. E Ele apresenta 3 razões poderosas para que eu e você possamos dizer: não tenho medo. Não é só falar da boca para fora, né? Porque tem aquelas doutrinas orientais e também professadas por alguma igreja, que você fala, repete, e daí você não vai ter medo de você tanto falar, não tenho medo, e tremendo de medo, não tenho medo, ai, não está doendo, espera um pouquinho, isso aí não. Jesus está falando que você vai tirar isso do seu íntimo, que você vai tirar isso do seu coração. É o seu coração que vai fazer com que da sua boca saia a expressão: não tenho medo. Davi, no Salmo 34, tem um versículo que ele diz: busquei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus medos. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, encontrar uma maneira de eliminar o medo da nossa vida. A proposta não é fazer uma gestão do medo, administrar o medo. A palavra de Davi no Salmo 34 já era: busquei o Senhor, Ele me respondeu e livrou-me. Não é administração do medo, é a eliminação do medo. Não é o controle do medo, não, mas é desenvolver algo tão poderoso que possa vencer o medo. Essa é a proposta. E Jesus então agora vem e diz para nós: não tenha medo. Há um outro versículo que diz que o verdadeiro amor expulsa o medo. Lança fora. Que antídoto maravilhoso para que nós possamos desenvolver uma atividade que vai lançar fora, vai expulsar, vai eliminar todo o medo. Amém? Glória a Deus. A primeira razão, irmãos, nesse texto que nós lemos, que Jesus aponta para que nós não tenhamos medo, ela está fundamentada no seguinte raciocínio: a maior causa, a maior coisa que pode acontecer nesta vida é a morte do meu corpo. E eu sou uma alma
eterna. Se nós voltarmos, irmãos, para Mateus, capítulo 10, nós vamos encontrar Jesus enviando os seus discípulos, dizendo: eu envio vocês como ovelhas ou como cordeiros para o meio de lobos. E ele diz que haveria inimigos que os prenderiam ou prendariam e que os matariam. Mas agora, então, Jesus retoma esse tema dizendo: não tenham medo dos que matam o corpo. Não tenham medo dos que matam o corpo. Nós falamos, irmãos, sobre aqueles medos, mas não são só aqueles. O catálogo de medo chega a quase 300 espécies de fobias, de medo, reconhecidas e que estão catalogadas. E Jesus disse aos discípulos para eles não terem medo, mesmo quando eles enfrentassem ameaças de morte. Mesmo quando eles enfrentassem ameaça de morte. Porque no fundo, irmãos, o elo comum a respeito do medo é o medo da morte. Eu confesso aos irmãos que eu tenho assim um pouco de medo de escorpião. Eu tenho. Sempre que eu vou calçar um sapato, não em São Paulo, mas lá em Jaguariúna, que é assim mais área rural, uma casa que eu tenho lá, numa área mais rural, eu dou uma olhadinha assim dentro do sapato para ver se não tem um escorpião. Dou uma batidinha. É porque tem gente que é picado por aranha, por escorpião e morre. Não é verdade? Medo. Pessoas têm medo de voar, não é verdade? Medo do avião cair e morrer. Alguém tem medo de voar aqui? Ninguém? Glória a Deus por isso. Porque tem pessoas que preferem viajar 3, 4 dias de carro, de ônibus, do que viajar 40, 50 minutos de avião. Outros têm medo de falar em público. Na Assembleia de Deus nós não temos muito medo de falar em público, porque desde pequenininho, criança já pega o microfone e já fala, mas tem gente que morre de medo, né? De falar em público, dá uma tremedeira. Não é verdade? Olha, eu faço qualquer coisa, agora esse negócio de falar em público, não. Dá uma tremedeira, eu fico... Bom, irmãos, Jesus está falando para nós, não tenha medo. Mas com tanta bala perdida para lá e para cá, não vou ter medo? Não tenha medo. Esses dias, eu li uma reportagem de uma pessoa que tomou uma bebida e tinha excesso de uma determinada química, era Coca-Cola, tinha um excesso de uma determinada química naquela bebida, e quando ela bebeu, aquilo lá causou um dano muito grande na garganta, esôfago, enfim, estômago, foi destruindo tudo. E aqui Jesus está falando, não tenham medo.
E não tenho medo de quê? Daquilo ou daqueles que podem matar o corpo. Existem centenas, irmãos, de versículos na Bíblia. Alguns até já contaram. Centenas de versículos na Bíblia dizendo: não temas. Em outras palavras, não tenha medo. Não tenha medo. Centenas. O salmista Davi, no Salmo 27, eu gosto muito deste Salmo 27. Uma certa vez eu decorei este Salmo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força ou a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? E aqui Jesus, além de falar que nós não precisamos ter medo, ele diz a quem somente temos que temer. E ele diz que nós devemos ter uma reverência a Deus, porque ele tem o poder de destruir o corpo e lançar a alma no inferno. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Agora, ninguém pode destruir você enquanto espírito, alma e corpo. Porque mais do que um corpo, nós somos uma alma. A morte física pode destruir o corpo, mas não pode destruir a alma. Porque muito tempo depois das estrelas se desintegrarem, deste mundo se enrolar como um papel em chamas, a minha alma, a sua alma, estará viva e muito viva. E Jesus aqui, ele diz: não tenha medo de nenhum homem e do que ele pode fazer. Tenham uma reverente reverência a Deus. A segunda razão, irmãos, apontada por Jesus, para que nós não tenhamos medo, ela está calcada no seguinte raciocínio: se Deus cuida o bastante a ponto de contar ou enumerar o número dos meus cabelos, ele está cuidando de outros detalhes da minha vida. Nós gostamos muito de citar João 3,16 e falamos que é o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Realmente Deus amou o mundo coletivamente, mas Deus ama a cada pessoa individual, pessoalmente, e ele se importa de tal forma com você, comigo, que ele contou a quantidade de fios de cabelo que há em sua cabeça. Quantos cabelos, quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça? Eu fui ler umas estatísticas, irmãos, e a respeito da quantidade de cabelos que alguém tem. Há um estudo que é
se dedica a isto. E de acordo com algumas estatísticas, uma loira real, tem 145, por volta de 145 mil fios de cabelo. Se você tem um cabelo preto ou castanho, você tem por volta de 120 mil fios de cabelo. Bom, tem aqueles que perdem, né, por as mais variadas razões. Tem que fazer uma outra contagem. Agora é interessante que Deus sabe quantos cabelos estão em sua cabeça. Eu li recentemente, irmãos, que a maioria dos seres humanos, eu gostaria até, se fosse o caso, saiu, me ajudasse. A maioria das pessoas só conseguem contar, ou melhor, observar sem contar até 7 itens. Ou seja, se eu estiver cuidando de 3 coisas, eu não posso ultrapassar 6 ou 7, senão eu preciso contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu não consigo olhar aqui e falar, neste lado tem tantas pessoas, e neste lado tem tantas pessoas. Eu consigo olhar e falar, aqui na frente tem 4, eu não preciso contar. Neste banco tem 3, eu não preciso contar. No outro banco tem 3, eu não preciso contar. Ali tem 1, eu não preciso contar. Porém, se passar de 7, eu já preciso contar. Agora, aqui fala que Jesus, ele olha para você, Marcos, e diz, você tem 94.270, acho que você tem um pouco menos, né, Marcos? Você já tem um negócio aqui, um quipá. Não, um pouco menos. Você tem 84.273 fios de cabelos. Ele olha para você e diz, você tem 124.059 cabelos. E ele faz isso sem contar. Que coisa fantástica, maravilhosa. Aleluia. Ele pode enumerar quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça, da mesma maneira que eu posso olhar para esse microfone e falar, eu tenho um microfone aqui na minha mão. Agora, o ponto importante, irmãos, aqui, é que se Deus pode contar algo tão trivial como os nossos cabelos, então Deus é suficiente para saber mais sobre você e sobre mim também. Porém, Ele não só sabe, Ele se importa. Porque o que dói em você, dói nele. O que incomoda você,
incomoda ele. É por isso que em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, a Bíblia diz: lance todas as suas preocupações, mais do que preocupações, lance toda ansiedade sobre ele, porque ele cuida de você. É por isso que Deus diz: apresentai-me as vossas causas, trazei perante mim as vossas demandas, sejam elas grandes ou pequenas, porque, queridos irmãos, é um erro nós pensarmos que existem questões ou demandas em nossas vidas que são muito simples, para que nós possamos trazê-las para Deus. E não poucas vezes nós cometemos o erro de achar que algo é pequeno, é insignificante para trazer ao Senhor. Eu fiquei pensando, se Ele se preocupa com a quantidade de fios de cabelo que há em nossa cabeça, então Ele se importa com tudo mais em nossas vidas. Essas coisas que você pensa que Deus não sabe, que Deus não viu, que Deus não está se importando, elas estão na agenda de Deus. Agora, queridos irmãos, eu vi numa tradução bíblica algo assim, que eu achei algo fantástico, porque eu acredito que hoje, assim, para contar os fios de cabelo da cabeça de alguém, existem já recursos na ciência para contar os fios de cabelo com microscópio, enfim. Mas há uma tradução onde esta palavra de Jesus diz que o Senhor, Ele conhece o número de cada fio de cabelo. Quero que os irmãos entendam isso. É algo como se cada cabelo estivesse numerado. Se cada cabelo tivesse uma numeração especial, uma designação única. Aleluia. Todos nós já fomos centenas de vezes no cabeleireiro, mas eu acredito que nem uma vez um cabeleireiro disse: olha, é engraçado, porque só os fios de cabelo com a terminação 5 na sua cabeça é que estão ficando brancos. Muito engraçado isso. Todos os fios de cabelo da sua cabeça que caíram foram todos aqueles que terminam com 2 e com 1. Aqueles que terminam com 4 estão pretos. Não ficaram brancos. Caíram os que terminam com o número 1 e com o número 2. Ficaram brancos os que terminam com o número 5. E os que terminam com o número 4, eles estão aí, firmes. Eu achei isso uma coisa fantástica. Deus sabe o número de cada um deles. É o que diz nessa tradução. Na realidade, todos nós sabemos que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. E o salmista, nesse particular, o salmista, no Salmo 139, versículo 1, ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe, eu nem abri a boca,
De longe, o Senhor entende o meu pensamento. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande são a soma deles. Se eu as contasse, seriam em número maior do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Quão grande é o nosso Deus. Ele não somente conta os fios de cabelos da nossa cabeça, Ele os enumera, mas Ele pensa em você tantas vezes por dia, que o salmista está dizendo: se eu pudesse contar as vezes que Deus pensa a meu respeito, seria mais a soma dos pensamentos de Deus a meu respeito, seria em maior número do que a areia da praia. Aleluia. Será que Deus está pensando agora a seu respeito, hein? Porque Ele não para de pensar. E os pensamentos de Deus, são pensamentos sublimes, são pensamentos de bênçãos, são pensamentos relacionados com o futuro, são pensamentos relacionados com a esperança. Aleluia. Eu fiquei pensando, Marcos, se nós formos agradecer a Deus por cada pensamento que Ele pensa a nosso respeito, nós não vamos parar um momento de dar graças ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esse pensamento. Obrigado, Senhor, por esse novo pensamento. Obrigado, Senhor, por este outro pensamento. Obrigado, Senhor, por este outro pensamento. Senhor, que pensamento maravilhoso. Aleluia. Eu acredito que se nós pudéssemos agora ter um diálogo com Deus. Senhor, o que o Senhor está pensando, hein? Estou pensando em você. Aleluia. Davi disse: se eu contasse os pensamentos de Deus a meu respeito, seriam em maior número do que a areia. Então, irmãos, a segunda razão, porque Jesus disse: não tenham medo, é porque Deus cuida de nós o bastante, a ponto de contar o número de cabelos que há em nossa cabeça, e com muita certeza, Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Nada aconteceu fora do controle de Deus. A terceira razão apontada por Jesus para que não tenhamos medo é pela seguinte realidade: eu não estou desamparado. Faltou um A aí, Pedro. Desamparado. Porque se Deus tem cuidado de um simples pardal, com seu canto comum, Ele parará para ouvir-me e para amar-me quando eu falo. Realmente, irmãos, os pardais são os pássaros mais abundantes e mais comuns em qualquer parte do mundo. Onde você for, ou para onde você for, em qualquer lugar do mundo, você pode não encontrar um canário do reino, você pode não encontrar um tucano, mas você vai encontrar um pardal. E Jesus disse que o Pai, Ele cuida dos pardais. Os pardais não são conhecidos pelas suas belas cores, pelos seus penachos, ou pelas suas músicas, pela sua musicalidade.
E Jesus, ele escolheu esse pássaro para que nós possamos entender o cuidado do Pai. Eu separei, irmãos, alguns cantos de pássaros e nós vamos ouvir um pedacinho de cada um deles. E eu gostaria que vocês prestassem atenção para identificar nesses 4 cantos de pássaros qual é o canto do pardal. Eu vou pedir para o Pedrinho colocar esses 4 cantos de pássaros. Nós vamos identificar qual é o cântico do pardal. Vamos para o próximo? Deu para identificar, irmãos? Em Mateus capítulo 10, versículo 29, Jesus disse que 2 pardais são vendidos por 1 centavo, ou 1 moeda. No texto que nós lemos, na tradução que nós lemos, diz 1 moedinha. Essa palavra, irmãos, que Jesus usou como a moeda mais pequena, 1 moedinha, significava 1/4 de 1 centavo. Então, em outras palavras, Jesus estava dizendo, 2 pardais são vendidos por 1/4 de 1 centavo. E em Lucas, capítulo 12, versículo 6, Jesus disse que 5 pardais são vendidos por 2 centis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Aqui, o comerciante de pardais, ele dava um desconto do tipo, compre 4 e ganhe 1. Obviamente, se Jesus tivesse feito uma alusão dizendo, Deus sabe quando a águia cai, nós diríamos, Deus está do céu olhando esse pássaro majestoso que é a águia. Mas Jesus fez questão de dizer para você e para mim que Deus está cuidando de um pássaro que é o pássaro mais comum. E que Ele conta também esse pássaro, que Ele se importa o suficiente com esse pássaro, porque nenhum deles cai sem o permisso do Pai. Eu fiquei pensando, irmãos, um pardal, um pequeno pardal, que nasce, vive a sua vida na obscuridade, e depois de alguns anos,
esse pardal cai morto e ninguém percebe, ninguém se importa. Ontem eu li que estavam preparando um gato para o funeral. O gato de estimação morreu e estavam preparando o gato para o funeral. Agora, o funeral do pardal, nunca ouvi falar. Agora, Deus se importa. Deus se importa com aquilo que ninguém percebe, com aquilo que ninguém se importa, com aquilo que está na obscuridade. E Jesus disse: nenhum pardal foi esquecido por Deus. E Jesus fez essa ilustração para demonstrar o quanto nós somos valiosos por Deus. E ele diz: você vale mais do que um pardal. Agora eu achei muito interessante observar que Jesus não disse que Deus sabe quando um pardal voa, mas ele disse: Deus percebe quando um pardal cai, quando um pardal morre. Queridos irmãos, Deus está olhando para mim e para você. Na vida nós passamos por problemas, e às vezes nós caímos, e Deus sabe quando alguém está fraco, quando alguém está prestes para cair, e quando alguém efetivamente cai. É por isso que na Bíblia, no Salmo 37, versículo 23, em diante diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Eu quero dizer uma coisa muito clara para os irmãos. Deus não fica desapontado quando, no caminho da vida, na tentativa de caminhar, na tentativa de dar passos, nós caímos. A Bíblia diz que, às vezes, Ele nos segura para que nós não caiamos. Mas se, porventura, nós cairmos, Ele nos toma com a sua mão direita. Ele novamente nos coloca de pé. Glória a Deus. Talvez na tentativa de acertar na vida, você falhou, você caiu, não deu certo, você fracassou. Mas nessa noite Deus está dizendo: você não ficará prostrado. Eu te levanto com a minha mão. Eu te dou uma nova oportunidade. Eu te dou uma nova família. Eu te dou uma nova oportunidade financeira. Eu restauro a sua saúde. Glória a Deus. Espiritualmente falando, irmãos, nós somos como uma criança que estamos aprendendo a caminhar. E é provável que não poucas vezes nós vamos tropeçar e até mesmo vamos cair. Mas o nosso Deus não é um Deus que está lá com o binóculo: deixa eu ver se Ele vai fazer alguma coisa errada lá na terra. Deixa eu ver se ela vai fazer alguma coisa errada lá na terra. Não. Ele não está esperando que você cometa um erro, que eu cometa um erro, para que depois Ele possa nos punir. A mão do Senhor está estendida para abençoar.
Bendito seja o Senhor. Você não precisa ter medo. Deus prometeu que nunca o deixará, nunca o abandonará. E aqui diz, Ele vigia cada pardal que cai. Você pode ter a certeza que Deus está cuidando de você. Quando você tropeça, quando você cai, Deus está cuidando de você. Não importa se você está lutando com um problema de saúde, com um problema de saúde da sua família, com um problema financeiro, com a perda de um emprego, com um problema pessoal. Há um versículo, irmãos, e eu quero finalizar com este versículo, no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, João diz, quando ouvi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Não tenha medo. E todas as vezes que você estiver com medo, se você abrir os seus olhos espirituais, você vai ver o mesmo Jesus que apareceu para João na ilha de Patmos, se abaixando e colocando a sua mão sobre você, dizendo, não tenha medo, eu te levanto, eu te ajudo, eu te dou forças, eu faço o que você não pode fazer. Não importa a gravidade daquilo que está causando medo para você hoje. Não importa o quão grave seja. O Senhor, Ele está se importando com isso. Ele sabe dos detalhes dessa situação. Ele não vai deixar você sozinho. Ele nunca vai abandonar. Se o olho dele está no pardal, quanto mais em você, que foi feito a imagem e semelhança de Deus. Ele está vigiando o pardal, mas está vigiando você. Cada detalhe da sua vida não passa despercebido por ele. Ele está cuidando de você. Então, lance 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 7. Lança toda a sua ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Vamos estar de pé, irmãos, por favor. E nós vamos fazer uma releitura do texto que nós lemos no início desta mensagem, que está em Mateus, capítulo 10, versículo 28 ao versículo 31. Eu vou pedir a fineza de colocar esse texto para que todos nós possamos novamente interiorizar esta passagem em nossos corações. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Por favor, feche os seus olhos e ore ao Senhor. Como o Senhor é um Pai maravilhoso, um Pai amado. Nada escapa, Senhor, do teu olhar.
Os teus olhos, Senhor, percorrem toda a terra e encontra cada pardal, e o Senhor cuida deles, e o Senhor nos encontra, e o Senhor cuida de nós. Às vezes tem sido, Senhor, difícil ter esta compreensão, porque nós somos assaltados por muitos medos. Alguns desses medos nós trouxemos da nossa infância, da nossa adolescência. Outros foram produzidos por traumas que nós enfrentamos ao longo da vida. Mas nesta noite, Senhor, nós recebemos a Tua palavra. A Tua palavra que é medicina. Aleluia! A Tua palavra que sara, cura, liberta, abençoa, renova, restaura, revigora, alimenta, nutre, nutritiva. Aleluia, aleluia. Senhor, nós nos sentimos amparados, nós nos sentimos cuidados. Aleluia. Nós nos sentimos abraçados. Quando a noite é muito fria, nós sentimos o Teu calor. Aleluia. O Teu calor, que aquece o nosso corpo, mas aquece também as nossas almas, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós somos curados, nós somos restaurados. Aleluia, 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 aleluia. Cremos verdadeiramente que nesta noite o Senhor nos reuniu aqui para operar a cura, uma cura coletiva, uma cura congregacional, mas também uma cura individual. Oh, aleluia! Batizando-nos no Teu perfeito amor, porque o perfeito amor expulsa o medo, remove o medo. Aleluia! O Senhor está cuidando de todos os detalhes. Aleluia. Cuidando do esposo, cuidando da esposa, cuidando do pai, cuidando da mãe, cuidando dos filhos. Oh, tudo está, Senhor, no Teu controle. A vida e a morte estão no Teu controle. Aleluia. Nos ajuda, Senhor, cura-nos. Ajuda-nos para que nós possamos afastar dos conceitos do mundo, dos sentimentos do mundo, e possamos, Senhor, começar a raciocinar com a mente de Cristo. Oh, aleluia! Purifica, santifica os nossos pensamentos. Remove, Senhor, o medo. Aleluia! Remove, Senhor, o medo que nos paralisa, que nos aprisiona. Oh, declaramos liberdade hoje para os homens e as mulheres de Deus livres. Aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Livre do medo, curados do medo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia.